Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos conduzido, e em Cristo nós sempre seremos mais do que vencedores. Esta é uma noite especial onde Deus nos dá a oportunidade de entrarmos em sua presença para cantarmos, para salmodiarmos, para exaltarmos o nome do nosso Deus, o nome do nosso Salvador. Nós somente em Deus buscamos refúgio, nós somente em Deus colocamos a nossa vida e tudo aquilo que nós precisamos. Então, se você tem a necessidade, esta noite, apresente diante do Senhor, porque Ele é poderoso. Como diz Pedro, Ele tem cuidado da nossa vida. E nós temos que colocar diante dEle todas as coisas. Amém? Amém, Jesus. Vamos abrir este salmo com a leitura do Salmo de número 40... Perdão, vamos abrir este culto com a leitura do Salmo 48. Alguns pregadores dizem, olha, parece que é a primeira vez que eu estou pregando, sempre fico nervoso, e parece que é toda vez a primeira quarta-feira que eu estou fazendo o culto. Sempre alguma coisa, mas louvado seja Deus, porque estamos felizes por estar na presença do Senhor. Então, para que não haja confusão, eu repito, nós estamos abrindo o culto, lendo o Salmo 48. Amém. Nós vamos ler responsivamente com os irmãos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados. Ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de parturiente. Tu quebras as naus de Tarsis como um vento oriental. Como ouvimos, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se Deus é o teu guia e será até a morte, você tem a oportunidade de, nessa noite, dizer a Ele que vai louvá-lo com toda a alegria do seu coração. Amém? Vamos Amém, orar a Jesus. Deus. Senhor amado, nos colocamos diante da tua presença. Senhor amado, pedimos a Ti, nos lava no sangue de Cristo, nos purifica, santifica o nosso vaso para que todo o serviço seja do Teu agrado, seja para o Teu louvor. Colocamos esta casa, colocamos as famílias, cada casa que tem participado conosco deste culto, apresentamos diante do Senhor e pedimos visita para a glória do Teu nome. Faça uma obra poderosa nesta noite, nós precisamos de Ti. E assim nós queremos cultuar o Teu nome, queremos Te glorificar, como lemos aqui neste Salmo, que o Senhor é grande, na Tua presença há alegria, há louvor na Tua casa, e nós queremos Te glorificar, Senhor. Receba toda exaltação, e que o Senhor faça em nós a Tua vontade, porque Teu é o querer e o efetuar em nossas vidas. Nós clamamos a Ti, Senhor amado, temos apresentado diante do Senhor todas as nossas necessidades. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor visita, Senhor amado, tem misericórdia, Senhor, socorre a nossa vida, socorre o Teu povo, aqueles que têm buscado em Ti o refúgio, têm buscado no Senhor, ó Deus, que Tu hajas. Nós clamamos ao Senhor, vem sobre nossas vidas nesta noite, nós cremos que o Senhor pode fazer em nossa vida, e assim nos colocamos em Tua presença, porque somente o Senhor pode realizar, e nós não dependemos de nenhum outro, mas somente de Ti, somente do Senhor sobre a nossa vida, e clamamos a Ti.
Senhor amado, realiza em nós, realiza para a glória do Teu nome. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és a nossa cidade de refúgio. Tu és o nosso Deus em quem nós nos abrigamos, em quem nós encontramos o refúgio, a segurança. E nós clamamos a Ti, realiza em nós para a glória do Teu nome, Senhor. Que sejam momentos de alegria, momentos de louvor em Tua presença. Que não haja nada que impeça o Teu povo de adorar o Teu nome, mas nós repreendemos o mal em nome de Jesus. E, ó Deus, apresentamos diante do Senhor toda a solicitude para que haja paz no coração, para que haja neste momento a adoração ao Teu nome. Senhor, nós clamamos a Ti, dê-nos toda a condição e aceita o nosso louvor. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e juntos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e juntos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor. Engrandecei-o comigo, e juntos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e juntos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Poderoso é o Senhor, te exaltamos, Senhor amado.
Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Senhor encontro descanso, amor e paz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Senhor encontro descanso, amor e paz. Quem é como o Senhor? Ele é o grande e eu sou, poderoso Deus, digno e santo Ele é. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Senhor encontro descanso, amor e paz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Senhor encontro descanso, amor e paz. Quem é como o Senhor? Ele é o grande e eu sou, poderoso Deus, digno e santo Ele é. Quem é como o Senhor? Ele é o grande e eu sou, poderoso Deus, digno e santo Ele é. Oh, 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 digno e santo Ele é. Digno e santo Ele é. Digno e santo Ele é. Quem é? Quem é como o Senhor? Ele é o grande e eu sou, poderoso Deus, digno e santo Ele é. Quem é como o Senhor? Ele é o grande e eu sou, poderoso Deus, digno e santo Ele é. Esperança, Senhor, em Ti está a nossa alegria.
A nossa satisfação encontramos somente em Cristo. Sim, Jesus. Te bendizemos porque Te o louvamos, Senhor tem Senhor. cuidado da nossa vida. Porque o Senhor é o nosso pastor. Sim, Jesus. Verdadeiramente nada tem nos faltado. Confiamos Tudo somente aquilo em Ti, que é ó Deus. necessário a nós, tudo aquilo que nós, como filhos, precisamos, o nosso Pai bem tem nos suprido, nos abençoado, e nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Tu és digno de todo louvor, te engrandecemos, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Nas trevas brilha sua luz, do pó nos faz levantar, não há outro igual a Deus. Deus, tu és forte, és grandioso, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Glória a Deus, aleluia, esse é o nosso Deus, todo-poderoso é o Senhor. Nas trevas brilha sua luz, do pó nos faz levantar, não há outro igual a Deus. Deus, tu és forte, és grandioso, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és forte, és grandioso, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Quem será contra nós? Deus, tu és forte, és grandioso, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és forte, és grandioso, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Será contra nós? Quem será contra nós? Aleluia, Será Senhor dos contra exércitos está conosco. nós? Quem será contra nós? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Tu és o Deus. nosso
seja nas batalhas em que nós Deus temos que poderoso, pelejar, forte és seja tu, naquelas nas Senhor. quais nós não iremos pelejar, assim como Josafá. Deus está conosco e ninguém pode ser contra nós, porque Glória o a Senhor Deus. está sobre o seu povo. Creia que Deus está sobre a nossa vida. Aleluia. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Os meus lábios proclamarão a todos a tua fidelidade. Quem é comparável ao Senhor? Quem é semelhante a Deus? Celebram os céus as tuas maravilhas. Todo o teu povo celebra o teu poder. Quem é poderoso e fiel como és, ó Senhor. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Os meus lábios proclamarão a todos a tua fidelidade. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Os meus lábios proclamarão a todos as tuas fidelidades. Quem é comparável ao Senhor? Quem é semelhante a Deus? São os céus, tua é a terra, o mundo inteiro é tua criação. Quem é poderoso e fiel como és, ó Senhor. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Os meus lábios proclamarão a todos a tua fidelidade. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Os meus lábios proclamarão a todos a tua fidelidade. Cantarei para sempre. 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 Glória a Deus. Amém, Jesus. Que bendita esperança. O Sim, Senhor ó tem Deus. cuidado de nós e esta fidelidade que se estende acima dos céus. Deus tem cuidado de nós dia a dia. Que nós possamos sempre anunciar àqueles que estão ao nosso redor a fidelidade do Senhor, o grande amor de Deus. Senhor, eu venho já aqui pra apenas
tenhas algo dizer a ti. Grato sou, grato sou por tudo que tu me das, as bênçãos que às vezes não posso ver. Grato sou, grato sou. Com meu coração, com esta canção, com as minhas mãos, te agradeço, ó Pai. Grato sou, Senhor, a ti grato sou. Grato sou, Senhor, a ti grato sou. Grato sou. Se transformou. Grato sou, grato sou. O meu pecado lavou, as minhas doenças Ele curou. Grato sou, grato sou. Com meu coração, com esta canção, com as minhas mãos, te agradeço, ó Pai. Grato sou, Senhor, a ti grato sou. Grato sou, Senhor, a ti grato sou. Grato sou. Grato sou, grato sou. Grato sou, grato sou. Com meu coração, com esta canção, com as minhas mãos, te agradeço, ó Pai. Grato sou, Senhor, a ti grato sou. Grato sou, Senhor, a ti grato sou. Grato sou, Senhor, a ti grato sou. Grato sou, Senhor, a ti grato, grato sou. Grato sou, Senhor, a ti grato sou. Grato sou, Senhor, a ti grato sou. Grato sou. Grato sou. Aleluia, Jesus. Toda Aleluia, glória ao teu nós nome, te Senhor. bendizemos, Senhor. Nós
nós te exaltamos, te glorificamos. A ti toda a glória, toda a honra e todo louvor, Senhor. Nós somos gratos a ti por toda sorte de bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Pai. Pelo teu cuidado paternal, nós te bendizemos. Sobretudo, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua salvação, por esta obra que ninguém mais poderia fazer, mas só o Senhor, este plano que estava firmado nos céus, porque nós conhecemos pela tua palavra que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos predestinou para esta salvação, e nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque aprouve a Deus revelar em nós o seu Filho, e nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos. Por esta salvação nós te rendemos glória, por esta salvação nos alegramos em tua presença, cantamos cânticos de louvor, de exaltação ao teu nome. Grande é a tua salvação e nós te exaltamos. Maravilhosa é esta obra, Senhor. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Salvador, e nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Receba o nosso louvor, receba a nossa alegria, receba a nossa gratidão. A ti seja, ó Deus, ofertado neste momento toda a gratidão, toda a alegria, todo o júbilo, Senhor, por esta grande obra, por esta obra de salvação em nossas vidas. Sim. Te exaltamos, Senhor, e eu te peço neste momento, ó Deus, ajuda-nos na meditação da tua palavra, fala ao nosso coração, ó Deus, que a nossa vida seja regida pela tua palavra, por tua vontade, pelos teus mandamentos não são pesados, e nós clamamos a ti, transforma-nos pela luz que há na tua palavra, no Evangelho, que verdadeiramente a tua palavra seja lâmpada para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e que assim sempre optemos pelo caminho de Cristo, pelo caminho da salvação, pelo caminho santo, pelo caminho alto, e assim, ó Deus, tenhamos a nossa vida transformada em Cristo Jesus, pela tua palavra. Nós pedimos ao Senhor e agradecemos por todas as coisas, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Agradecemos a Deus por estes momentos que Deus concede a nós, em que nós podemos meditar em sua palavra, para conhecermos mais e mais da vontade do Senhor. Amém? Irmãos, eu quero exaltar o nome do Senhor, porque neste último domingo, antes de ir ao culto à noite, o Espírito Santo de Deus estava falando ao meu coração sobre o corpo de Cristo que tem trabalhado e que realiza um trabalho perfeito. E Deus estava falando ao meu coração que a obra tem sido realizada. E Deus falava ao meu coração, não há maior, não há menor, não há melhor, não há pior, não há aquele que é mais importante, aquele que é menos importante, mas é verdadeiramente o corpo de Cristo que tem trabalhado, como afirma o apóstolo Paulo, somos em Deus um só pão. E eu louvo a Deus que o pastor Douglas, como base, utilizou o texto de Marcos 10, de 35 a 45, Marcos 10, de 35 a 45, e no final ele fala assim, verso 42, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim, pelo contrário,
Quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então ele está falando isso aí em relação àqueles que servem ao Senhor, e por fim ele fala a respeito do trabalho e da obra que ele estava realizando, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu louvo a Deus pela palavra deste domingo e por toda a instrução a cada dia na presença do Senhor. Mas e Deus mostrou realmente, confirmando aquilo que Deus estava falando ao meu coração à tarde. E Deus nos mostra também que, da mesma forma como o pastor Douglas nos mostrou pela palavra aqui, Jesus, momentos antes deste pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, momentos antes, Jesus explica que era necessário ir a Jerusalém, padecer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para que a obra fosse realizada. Então eles não atentaram para a grande obra, mas olharam para algo pequeno. A Igreja de Cristo tem trabalhado e ela deve permanecer trabalhando. Olhando para a palavra de Deus, eu vejo que há dois aspectos principais em relação à nossa vida. Um deles diz respeito à adoração e o outro diz respeito ao trabalho ao Senhor. Como adorador, nós citamos recentemente a vida de Davi. Este é o exemplo para cada um de nós. Ser um adorador de Deus, desejar estar na presença do Senhor, ter alegria naquilo que diz respeito a Deus. Seria estranho alguém que não gosta, um exemplo simples, não gosta de futebol, ficar parado na frente de uma televisão assistindo um jogo de futebol, ou ir a um estádio assistir um jogo de futebol, e alguém diria, mas o que você faz aqui? Eu não sei, eu nem gosto disso, mas eu estou aqui nesse meio. Da mesma forma, seria muito estranho uma pessoa dentro da casa de Deus, no meio da adoração, no meio do culto ao Senhor, e dizer, o que você está fazendo aqui? Eu nem sei bem, eu não gosto muito disso, eu não sou muito afeito à adoração, isso não faz parte da minha vida. É uma coisa totalmente estranha àquele que serve a Deus. A pessoa tem que buscar no Senhor, Senhor, que eu seja como Davi, que eu deseje estar na tua casa, que eu deseje contemplar ao Senhor, conhecer ao Senhor. Este, então, é um aspecto da nossa vida enquanto filhos e servos de Deus. E o outro está exatamente quando Jesus diz aos discípulos que os discípulos seriam testemunhas de Jesus. Esse é o trabalho que nós temos que realizar, testemunhar ao Senhor. Então, nós temos que a nossa vida se divide exatamente em trabalhar para o Senhor e adorar a Deus. E então nós vemos que a igreja não pode parar de trabalhar, mas um aspecto muito claro que nós vemos os discípulos, esses homens juntos de Jesus, eles pararam numa questão, exatamente dois aqui, uma questão com que Jesus diz, olha, isso aqui não compete, isso aí é o meu Pai. Mas isso criou um problema entre todos aqueles que trabalhavam e seguiam a Jesus. E alguns capítulos antes, nós podemos ver da mesma forma em Marcos 9, e isso se repete, essa narrativa se repete também em Lucas 9 e Mateus 18, quando ele fala assim, Marcos 9, 33, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, mais uma vez, nós vemos ele dizendo dessa forma, se você está pensando em preeminência, se você está pensando em alguma coisa, em ser alguma coisa diante de Deus, ou mesmo diante dos seus semelhantes, você vai ser servo. E Jesus não poderia ter passado por cima disso, porque aqui, assim como Jesus disse em outra ocasião, que foi como Lucas relata, sabendo o que estava no coração, vamos só ler Lucas 9. Lucas 9, 46.
diz aqui que a discussão era entre eles, Lucas 9:46, levantou-se entre eles, então entre os discípulos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si. Então Jesus sabia o que estava acontecendo, e aí depois, e na narrativa de Marcos também, ele diz aqui que a discussão era entre eles no caminho, e Jesus interrogou eles em casa, porque Jesus sabia o que se passava. E Jesus interrogou: o que vocês estavam conversando? Jesus não poderia ter passado direto por essa questão? Não poderia deixar, eles estão tendo uma discussão entre eles, vamos, como alguns dizem, né, vamos colocar panos quentes, não deu nenhum problema, coloque panos quentes. Deixa, né, Jesus não se calou a respeito. Da mesma forma que nós vemos que eles guardaram silêncio, porque pelo caminho eles estavam discutindo entre si quem era o maior. Jesus ouviu o que a gente estava falando. Isso envergonhou, isso trouxe um constrangimento entre aqueles que serviam a Jesus. Jesus, então, naquele momento, sabia o que estava acontecendo, e da mesma forma como nós vemos em Marcos 10, que o pastor Douglas pregava, aqui também em Marcos 9, Lucas 9, Mateus 18, entre eles havia esse pensamento: quem será que é o maior? Quem será que se destaca? Qual que tem mais qualidade? Exatamente como eu estava dizendo aos irmãos, a igreja está trabalhando, e é exatamente no trabalho que pode surgir este pensamento, este sentimento, e que verdadeiramente Jesus, quando nos indaga: o que você está pensando? O que você está pensando a respeito de si próprio? Ele disse aos discípulos, mas e quando Jesus fala a nós, o que você está pensando a respeito de você? Que você é? Que você pode? Que você realiza? Ou em relação ao seu semelhante, se você é mais ou menos? Se você é mais importante ou menos? Mais conhecedor ou menos? Mais importante para o trabalho ou menos? Jesus, naquele momento, fala aos discípulos, e da mesma forma nós temos que refletir e pensar: por que Jesus não deixou que isso passasse? Por que Jesus teve que dizer a eles: olha, espera aí, o caminho não é este. Vocês vão trabalhar, vocês estão trabalhando, mas vocês não têm que olhar quem está realizando mais, quem pode fazer mais. Será que entre eles surgiu também aquela discussão, quando eles não puderam expulsar o demônio? Eles ficaram dizendo: mas foi fulano, ou foi ciclano. Mas Jesus não deixou passar essa situação, e na verdade Jesus não cuidou dessa situação pensando em algum problema futuro possível, se precavendo entre os discípulos: olha, será que futuramente pode acontecer um problema de dissensão, de discórdia entre eles, algum tipo de contenda, ou algum tipo de partido? Nós vemos o caso quando eles vão com Jesus, Pedro, Tiago e João vão com Jesus, quando ele está no Monte da Transfiguração, também quando ele vai orar próximo à sua crucificação. E nós vemos então, será que isso estava acontecendo e Jesus estava pensando nisso? Será que vai criar um problema entre eles? Esse seria um lado negativo de nós olharmos, um lado daquele que está pensando na precaução de um problema, mas Jesus não estava olhando para a precaução de um problema. E Jesus, na verdade, mostra aos seus discípulos e mostra a toda a igreja, na verdade, quem são os discípulos, não somente aqueles discípulos, mas todos nós como servos de Deus. Somos todos iguais perante o Senhor. Em sua resposta, como eu disse, ele não estava procurando, percebendo um possível desentendimento entre eles, mas ele mostrava uma realidade na vida que deveria ser vivida na vida de todos eles. Marcos 9, quando ele, seguindo aqui 35, e ele assentando-se para resolver essa questão, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Então nós vemos Jesus mostrando, ele conclui desta forma, da mesma forma nós vemos em Lucas, em Mateus, um acréscimo naquilo que Mateus
ouve de Jesus, e nós vamos ler também. Mas aqui o que ele está mostrando claramente, vocês vão trabalhar para mim, vocês têm trabalhado, Jesus já havia enviado 70 discípulos, de 2 em 2, para pregar, e eles voltaram vendo os sinais que Deus havia realizado, e por fim eles continuariam esta obra, mas nós vemos ele falando aqui em 9,35, o primeiro será o servo de todos. Você quer ser o primeiro, você quer ter a primazia, você vai ser o servo. Lucas 9,48, o menor é aquele que será grande. Ele já fala, aqui Lucas já relata pelo lado inverso. Se você quer ser o primeiro, você vai ser o menor. Agora, aquele que é o menor, esse é que será grande. E da mesma forma também nós vemos Mateus falando isto, mas ele fala assim, o maior é aquele que é humilde como uma criança. E na verdade, quando nós olhamos ser humilde como uma criança, que é o que Jesus fala em Mateus 18, vamos abrir em Mateus. É, 3. E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então ele fala da mesma forma que ali estava falando com os discípulos, nos outros evangelhos, mas ele fala que a pessoa então tem que deixar os seus conceitos. Olha, eu estava pensando que eu era determinada coisa, eu estava pensando que eu tinha um certo valor, mas ele fala, você tem que se humilhar como uma criança. E essa humilhação que Jesus mostra aqui, vai além de nós olharmos para nós mesmos e deixarmos de enxergar, assim podemos dizer, nossas qualidades, aquilo que nós achamos que há valor em nós, sejam quais forem essas qualidades e valores. E ele fala, não é só o fato de você deixar de olhar para as suas condições, mas é o fato de você realmente se humilhar para que você tenha acesso ao reino dos céus. Ele já fala aqui aos discípulos, olha, de modo algum entrarei no reino dos céus se não se humilharem, se não se converterem, se não se tornarem como crianças. Então, a partir do momento que nós entendemos essas palavras de Jesus, veja bem, irmãos, Jesus fala algo que nós poderíamos passar tão rapidamente por aqui, né? Se você não se converter e não se tornar como criança, então, não passa a ser uma opção, mas é uma condição, se tornar como uma criança. E Marcos relata que Jesus tomava essa criança no colo. Para nós é o relato, mas naquele momento eles vivenciaram isso, né? Você imagina, será que era uma criançona grande já, um adolescente? Não, era uma criancinha, porque senão Jesus não ia pegar no colo e começar a explicar a eles com uma criança grande no colo. Mas era realmente uma criancinha, onde nós vemos exatamente esta falta de orgulho, essa condição que realmente foge de todos os homens. Na nossa, trabalhando para o Senhor, vivendo no dia a dia, nós podemos olhar, olha, mas Deus tem me levantado, Deus tem me usado, e nós não consideramos o outro, assim como nós ouvimos, somos apenas um pão, e todos temos que realizar e fazer para o Senhor, e aí nós não podemos olhar, quem será que é maior? Quem será que tem realizado mais? Aqui eles falam no verso 18:1, quem é o maior no reino dos céus? Eles estavam se referindo somente a eles ou a outros também, que já haviam sido usados por Deus e já não estavam mais com eles. Nós temos o histórico, nós temos a vida de Abraão, nós temos a vida de Moisés, nós temos a vida de Elias, nós temos Daniel, nós vemos a citação destes homens, tanto no Novo como no Antigo Testamento, quando Ezequiel fala, olha, quando havia o pecado no povo de Israel, e Deus fala, olha, se estivesse aqui Noé, Jó e Daniel, pela justiça, pela vida deles, o testemunho deles, eles não livrariam outros, senão somente a eles, não livraria a sua própria casa.
Então é no testemunho destes homens. Nós vemos Moisés, que a palavra de Deus fala em Apocalipse que do cântico do Cordeiro e de Moisés. Então nós vemos a grandeza deste homem e desta obra. Abraão, como é citado desde os evangelhos até as cartas também, a obra de Deus, que todos seriam benditos através de Abraão. E aqui será que eles estão perguntando apenas a respeito dos discípulos, ou também estão olhando aqueles outros que fizeram e trabalharam para o Senhor? E Jesus está falando, olha, no reino dos céus é necessário ser como uma criança. Esqueça a sua qualidade, esqueça o seu trabalho, esqueça aquilo que você é, o que você tem, o que você realiza. No reino dos céus, todos são iguais, tem que ser como crianças. Deixar a nossa vaidade no trabalho, quando estamos trabalhando, o sentimento pode aflorar, esse pensamento pode aflorar. Olha, se eu não fizesse, ninguém faria. Se eu não estivesse realizando, ninguém faria. Se eu não fizesse, ninguém faria. Muitos podem pensar desta forma, mas nós só trabalhamos porque somos um corpo. A palavra de Deus nos mostra Paulo dizendo aos Romanos, também fala na carta aos Coríntios e também aos Efésios, que é apenas um corpo e cada membro trabalha para que haja essa edificação, para que haja esse trabalho, e o trabalho é para que haja o aperfeiçoamento, é para que haja a edificação em amor. E aí Paulo também fala aos Coríntios que existe todo um cuidado com o corpo, existe todo um cuidado com os membros. Vamos ler rapidamente esses versos de 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 18 diz, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. E às vezes nós não queremos olhar desta forma como Deus nos mostra. O exemplo que Deus nos dá é desta máquina perfeita que é o corpo, onde todos os membros trabalham em função do bem-estar do corpo. Se você tem algum problema no pé, todo o seu corpo vai refletir, vai sentir essa dor, você vai levar um impulso dessa dor, e você vai saber que aquele membro está sofrendo. Então a palavra de Deus nos mostra aqui que há um cuidado, há o zelo, mas muitas vezes nós não olhamos para aquele que necessita. Muitas vezes nós não olhamos para aquele que é humilde, e nós olhamos, mas só fulano ou só ciclano. Irmãos, nós somos apenas um corpo e todos têm o mesmo valor na presença de Deus. Quando ele fala, se vocês não se fizerem como crianças, ou seja, esqueçam os seus conceitos, esqueçam os seus conhecimentos, esqueça a sua vanglória, porque na verdade nós somos alcançados pela loucura da pregação, diz a palavra de Deus. 1 Coríntios diz que nós somos alcançados pela pregação e não pelo saber, não exatamente como Paulo diz, não são os poderosos, não são os nobres, mas nós somos alcançados pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós somos salvos pela pregação, e é o que Paulo também afirma aos Efésios 2, que nós somos salvos não por mérito, não porque havia em nós alguém ser melhor do que outro, mas ele fala exatamente pela graça. Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque pela graça sois salvos, ou seja, pelo favor de Deus, pela gentileza. Você imagina alguém que precisa de um alimento,
e alguém oferece aquilo como uma gentileza, como um favor a ele, você não está fazendo isso porque a pessoa tinha capacidade. Você não está fazendo isso a uma pessoa que mostrou a você que merecia receber. Você está fazendo isso por uma gentileza, por um favor. E é o que Paulo está mostrando aqui. E isso não vem de nós, é a graça de Deus que nos foi concedida mediante a fé. Deus, em sua misericórdia, nos deu vida em Cristo e pela graça nós fomos salvos mediante a fé. Então, não é por conhecimento, não é por posição, não é por trabalho. E, na verdade, todo o nosso trabalho, que nós temos que ter em mente, que o trabalho é para glorificar o nome do Senhor. Quando nós estamos juntos, trabalhando, nós estamos, como Jesus disse, olha, sem mim, João 15, sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então, quem está fazendo porque Deus tem dado capacidade. A videira é apenas uma, todos são os ramos que foram enxertados. Todos nós temos trabalhado para que, como diz Jesus, para que o Pai seja glorificado. Então o trabalho não é para que o homem se eleve, o trabalho não é para que o homem fique em evidência, mas o trabalho é para que o Pai seja glorificado, e da mesma forma a figura do corpo é para que haja este crescimento, como diz aqui em Efésios 4, virando a página, Efésios 4, 12... 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E aí no final ele fala assim, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós não estamos nos edificando membros, os próprios membros, mas estamos edificando o corpo. E diz aqui que há uma justa cooperação, ao auxílio de todas as juntas, para que este corpo efetue o seu próprio aumento para a edificação em amor. Então, todo o trabalho que é feito, e aqui nós vemos como Deus estabeleceu a forma como esse trabalho seria realizado e houvesse esse crescimento. Ele enviou os apóstolos, ele enviou, depois nós vemos aqui profetas, evangelistas, pastores e mestres, toda a forma como Deus organizou para que este corpo fosse edificado. Mas aí nós vemos, não existe, como nós vimos Jesus dizendo em Mateus 18, seja como uma criança, não existe o maior, não existe diferença entre vocês, todos são iguais. A palavra de Deus nos afirma em Mateus, Jesus dizendo o seguinte, que virão, quando ele faz aquele milagre curando o filho do centurião, da forma como ele creu no Senhor, e Jesus ficou maravilhado porque ele não era entre os filhos de Israel, e Jesus fala, olha, virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então, aqui nos mostra claramente aquilo que Jesus disse aos discípulos, maior no reino dos céus? Não existe maior, todos são iguais. Pastor Douglas nos dizia que a morte coloca todos os homens em igualdade, seja o pobre, seja o rico, seja o inteligente, seja o de menos inteligência, seja qual for a diferença entre um homem e outro na humanidade. A morte coloca todos da mesma forma em igualdade, todos passarão pela morte. Da mesma forma, a salvação coloca todos os homens em igualdade, conquanto nós valorizemos e olhemos para o testemunho de todas as pessoas, principalmente destes homens que estão na palavra de Deus, daqueles que trabalham conosco, daqueles que nos precederam e foram usados sempre para nos edificar e têm sido usados. A palavra de Deus nos mostra que na salvação todos nós somos colocados em igualdade, porque, como Jesus disse, vão se assentar com Abraão, Isaque e Jacó. Ele não disse vocês vão servir Abraão, Isaque e Jacó, vocês se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó. E Paulo afirma, porque é pela graça, para que ninguém se glorie, não de obras, para que ninguém se glorie, não importa, o nosso trabalho só serve e serve, na verdade, não diminuindo, mas ele serve para glorificar o nosso Pai.
que está nos céus, o nosso trabalho serve para a edificação do corpo de Cristo em amor. E o nosso trabalho também serve, como diz Paulo, dizendo, para que nós recebamos um galardão, ou seja, ao final do nosso trabalho, por amor ao Senhor, nós seremos recompensados, que não diz respeito à distinção quanto salvos, porque nós ouvimos Cristo, Ele veio e salvou, e Paulo afirma dessa forma, Ele é o primogênito dentre os mortos, fala em Romanos 8, se eu não me engano. Romanos 8, 29 diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro entre muitos irmãos. Da mesma forma, a carta aos Hebreus nos diz que nós chegamos a Jerusalém celestial, Hebreus 11, a igreja dos primogênitos. Ou seja, não existe distinção entre aqueles que são do Senhor. Perdão, Hebreus 12, 23. A partir do 22, Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolada nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E da mesma forma aqui, no final do capítulo 11, o escritor da carta aos Hebreus diz, olha, todos estes que nos precederam, eles não foram aperfeiçoados, porque Deus preparou que eles não fossem aperfeiçoados sem nós, ou seja, todos nós vamos gozar da mesma bênção, porque o Senhor salvou tanto uns como outros. E nós olhamos para estes homens como precursores, como exemplo para a nossa vida, assim como Paulo, sede meus imitadores, como sou de Cristo. Olhamos para todos estes homens e devemos imitar o serviço destes homens, devemos imitar a fé destes homens, mas nunca o trabalho pode se colocar como uma questão de diferenciação entre as pessoas. O testemunho do Matos Nascimento, ele dizia que Matos Nascimento é um cantor muito qualificado, mas ele mesmo diz no seu testemunho que ele não terminou o ensino fundamental. E ele fala que quando ele foi receber, quando ele estava com sua esposa, doente, tremendamente enferma, já desenganada pelos médicos, onde o médico disse, olha, não tenho o que fazer, por conta de um câncer, ele falou que pegou o carro, saiu da clínica, saiu do hospital e começou a dirigir, e como que tentando ir para uma direção e indo para outra, por fim ele caiu num lugar que falou, eu não sei onde eu estou, não sei o que estou fazendo aqui. E ele fala assim que quando ele vai ali e vê um senhor, ele fala que essa pessoa humilde, que ele falou, olha, ele tinha menos instrução do que eu, falava tudo errado, mas ele falou, olha, não fica preocupado onde você está não, porque Deus me falou que você vinha aqui e eu vou orar pela tua vida, pela tua esposa. E ele falou que este homem orou pela sua esposa e ela foi curada, e ele dá o testemunho que há mais de 25 anos que ela nunca mais teve câncer. Então, o que nós vemos ali, ele dizendo, não existe diferença. Matos Nascimento ele testemunhou dessa forma, não existe diferença, porque todos são primogênitos, todos têm o mesmo valor diante de Deus, estaremos assentados junto do Senhor, e tudo o que nós fazemos é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aquele que tem mais instrução, no seu trabalho deve glorificar ao Senhor. Aquele que tem menos, ele não é desqualificado e não é desmerecido, porque por todos o Senhor morreu. Nós não podemos dizer, para alguns é mais valor, para outros menos valor. Jesus mostra da mesma forma, um pouco antes daquela passagem onde os filhos de Zebedeu querem dizer a Jesus, olha, quem nós podemos estar, um do lado direito, um do lado esquerdo, e como nós estamos citando Mateus 18 também, quando eles estão dizendo quem é mais importante, quem é o maior, quem tem mais valor,
Da mesma forma, Jesus mostra em Mateus 20, quando comparando o reino dos céus, dizendo, olha, daquela vinha, a parábola da vinha, dizendo, o dono da vinha saiu a chamar aqueles que estavam na praça para trabalhar, e diz que desde o início do dia até o final do dia ele continuou chamando trabalhadores, e diz que na hora 1/10, ou seja, às 5 horas da tarde, antes de acabar o dia, para aqueles homens haveria apenas 1 hora de trabalho, e ele fala, este homem dizendo, por que vocês não foram trabalhar? Ele falou, ninguém nos chamou para ir trabalhar. Mas ele falou, então vão trabalhar agora. E por final, a palavra de Deus nos mostra que todos eles receberam exatamente o que esse Senhor tinha ordenado sobre eles. E diz que não houve diferenciação entre nenhum deles. E aí aqueles que começaram a trabalhar antes, disseram, mas espera aí, nós enfrentamos o calor do dia, nós enfrentamos a dificuldade, trabalhamos todo dia. Este que trabalhou só no final tem o mesmo prêmio que eu? Tem o mesmo valor que o meu trabalho? E ele falou, olha, você está dizendo, eu estou sendo desonesto com você? Eu não combinei 1 denário do seu trabalho? Então está aqui o seu denário. Vamos só confirmar se é o denário mesmo? É 1 denário, exatamente. E ele falou, então aqui está aqui o seu denário, que eu já havia te prometido. Agora ele fala assim, se eu quero dar ao último tanto quanto a ti, ou seja, aquele que menos trabalhou, aquele que não estava, não porque ele não queria trabalhar, não porque ele não se esforçou ao trabalhar, mas é porque ele foi alcançado em outro momento, não porque o trabalho dele era diferente do seu, mas é porque ele foi designado para outro trabalho. Porventura, me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Um pouco antes da passagem dos filhos de Zebedeu, ele está dizendo, eu, o Senhor, vou recompensar a cada um como eu quero. E na verdade não serei injusto com nenhum, mas todos serão abençoados e receberão do Senhor. E aí nós vemos, não há diferenciação para o Senhor, para Ele todo o trabalho tem valor e todo trabalhador tem valor, porque nós vemos aquele momento onde Jesus estava pregando, Lucas relata, por exemplo, Zaqueu sendo visitado pelo Senhor, e os judeus, os fariseus questionando, por que ele está na casa deste homem pecador? Por que ele está com aquele homem que ele é um homem rico e cobra impostos para Roma? Eles criticam porque Jesus está com Zaqueu, um pecador. Da mesma forma, eles criticam quando Jesus entra na casa de Simão para jantar e aquela mulher pecadora enxuga os pés de Jesus, e eles estão falando, ele não sabe que essa mulher é pecadora? Ele sabia que ela era pecadora. E na verdade, todos os homens, quando ele entra também na casa de Levi, que era um cobrador de impostos também, e eles estão falando, mas ele se assenta a comer com publicanos e pecadores. Jesus não estava olhando para a condição dos homens, mas a partir do momento que uma vida é salva, a partir do momento que uma vida é resgatada, todos têm o mesmo valor diante do Senhor. O rico e o pobre têm exatamente o mesmo valor, primogênito, amado. O de mais instrução, o de menos instrução, tem exatamente o mesmo valor para o Senhor. Como nós dissemos, aquele homem que orou para que uma vida fosse curada, para que uma vida fosse alcançada, ele tem o mesmo valor do que uma pessoa que tenha mais capacidade por instrução, mas não por ser mais inteligente, mas por causa da instrução. Todos os homens têm exatamente o mesmo valor. O trabalho que eu realizo, o trabalho que você realiza, todos nós temos um valor diante do Senhor. Nós temos que ter um coração aberto para trabalhar para o Senhor, mas isso não faz de nenhum homem melhor do que outro, não faz de nenhuma mulher melhor do que outra, porque a palavra de Deus nos mostra claramente, se faça como uma criança, esqueça os seus conceitos. Você está pensando, olha, eu trabalho, eu tenho valor, eu faço, eu tenho valor. Na verdade, tudo quanto vier às tuas mãos, faz-o conforme as tuas forças, diz a palavra de Deus, mas isso não nos faz melhor que ninguém. Todos são amados do Senhor.
absolutamente com o mesmo amor, porque não existe diferença, e existe, na verdade, o que tem que existir no corpo é honra. O que tem que existir no corpo é cuidado. O que tem que existir é amor para que se trabalhe, para que cuide daquele que muitos podem dizer, esse não tem... Tem que cuidar. Tem que ter, ao invés de eles olharem para Zaqueu, não, Zaqueu não tem valor. Eles deviam olhar com amor, com compaixão para Zaqueu. Aquele outro que não tinha nenhuma condição, ele tinha que olhar com compaixão, com amor por esta vida, porque Cristo veio salvar os pecadores, assim como eu não sou merecedor, assim como todos nós não somos merecedores. Cristo veio salvar e fazer exatamente todos iguais. Ser uma criança, ou seja pequeno, seja simples, seja singelo. Eu estou dizendo no próprio conceito que nós mesmos fazemos. Paulo fala aos Romanos também, nesse mesmo capítulo, se não me engano, que nós citamos, que ele fala do corpo, ele fala, ninguém pense de si mais do que convém. Porque isso não diz respeito, Romanos 12, 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que nós pensamos a respeito de nós mesmos tem que ser com moderação, e na verdade não diz respeito ao amor do Senhor por nós, ou de que nós tenhamos algum destaque, mas nós temos que ter um maior cuidado para pensar a respeito do que nós temos realizado, porque nós somos apenas servos, não existe maior, não existe melhor. Paulo mesmo, ele mostra, da primeira carta até sua última carta, ele escreve, Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, o nome dele era Saulo, o nome deste servo de Deus era Saulo, e ele muda para este nome, que era muito conhecido entre os romanos, porque ele diz que ele foi colocado como apóstolo para os gentios. E Paulo, que significa pequeno, humilde, moderado. Paulo, não, mas espera aí, Paulo, o homem que mais escreveu no Novo Testamento, o homem que trabalhou e fez viagens e edificou a igreja e foi usado por Deus para que a igreja recebesse essas cartas e instruções como deveria se portar. Paulo diz, em todas as cartas ele escreve assim, Paulo, apóstolo de Cristo, ou seja, pequeno apóstolo de Cristo, um humilde apóstolo de Cristo, um moderado, mas as pessoas às vezes estão pensando, o que eu tenho realizado, o que eu faço, o que eu sou, somos todos iguais perante o Senhor. O que diferencia a nossa vida em relação ao trabalho é que nós teremos uma recompensa, mas em relação a servos de Deus, todos somos absolutamente iguais diante de Deus. O Arautos canta uma música que ele diz que Deus nos aceita do jeito que somos, e isso é confirmado pela carta aos Hebreus, quando ele diz que nós estamos na igreja dos primogênitos, ou seja, dos primeiros gerados, todos foram primeiros gerados, assim como o pastor Douglas tem dito, primeiro grupo e o segundo grupo é o primeiro grupo também, é apenas um grupo, porque somos um, e Paulo nos mostra então, assim que a carta aos Hebreus, que nós somos essa igreja dos primogênitos, todos são primeiros gerados por Deus, os filhos queridos, os filhos que têm a bênção, que têm a promessa, todos nós, ele fala assim, canta os arautos, ele nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei, ou seja, todos são diletos, queridos, amados, não existe uma predileção, mas todos somos amados pelo Senhor. Nós vemos Jesus, quando ele mostra em Mateus 20, que aquele que chegou no final, ele seria recompensado da mesma forma. Nós vemos Lucas mostrando aquele ladrão na cruz, quando ele fala, não, eu deveria realmente, um que estava falando contra Jesus, mas o outro dizendo, olha, você não teme a Deus estando debaixo da condenação? Ele falou, mas nós merecemos, Senhor, pelos nossos atos. E Jesus, naquele último momento, daquele homem, ele fala, quando ele pede ao Jesus,
que o Senhor se lembre dele no paraíso, ele fala, no seu reino, né? Na verdade, quando vieres no seu reino, que o Senhor se lembre de mim, ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nós vemos claramente que para Deus não existe condição social, não existe tamanho de pecado, não existe grandeza do homem, não existe exaltação alguma. Deus ama todos que se aproximam dele e todos têm exatamente a mesma bênção diante do Senhor. Nós não podemos deixar com que o trabalho nos leve a pensar dessa forma, irmãos. Nós não podemos deixar que exatamente aqueles discípulos estavam trabalhando. Eles estavam trabalhando e Jesus fala bem claro em Mateus 18, que eles deviam se tornar como uma criança para ter acesso ao reino dos céus. E aí ele fala que aquele que o recebesse, ou recebesse uma criança como ao Senhor, estariam recebendo ao Senhor, e também Jesus fala, e aquele que recebe a mim, não recebe somente a mim, mas recebe ao Pai que me enviou. E quando ele fala dessa forma, nós podemos olhar para a palavra de Deus, que ele já não está falando somente de receber uma criança, mas exatamente todo aquele que se aproxima de Deus e tem um novo nascimento, ele se aproxima e é feito uma nova criatura. Então, como uma criança, ele se aproxima de Deus. Então, não importa qual que é a condição dessa pessoa, social, intelectual, financeira, não importa o que ela tem realizado, em Cristo nós temos absolutamente o mesmo valor diante de Deus. E é só desta forma que nós iremos trabalhar e fazer com que esse trabalho seja válido, com que esse trabalho seja aceitável diante de Deus, que é o que ele fala em João 15 também, que ele está dizendo, vocês têm que se amar uns aos outros assim como eu vos amei. Não haverá trabalho que permaneça, que prevaleça, se não for desta forma, como Jesus disse aos discípulos, não existe maior. Não existe. Aquele que se fizer o menor, ou seja, aquele que for como uma criança, será o maior. Aquele que não olhar para a sua própria condição, mas exaltar ao Senhor. E aí Paulo fala dessa forma, olha, considerando os outros superiores a si mesmo. Paulo ainda fala desta forma, né, irmãos? Ele fala assim, 1 Coríntios 15, em relação àquele que reconhece que o Senhor é quem tem que ser exaltado, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Essa era a forma como Paulo se enxergava. Trabalhando para o Senhor, os discípulos olharam e falaram, Senhor, quem que é o maior? Entre eles poderia ser, não, eu faço mais que você, eu realizo mais, eu sou melhor que você. E Paulo, quando ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque Cristo falou, não existe maior. E Paulo fala aqui, olha, entre os apóstolos eu sou o menor. Porque ele diz, Deus mandou ser menor. Não é porque eu quero ser menor, porque Deus ordenou que fosse assim. E na carta aos Efésios ele não fala que ele é o menor, ele fala que é o menor de todos os santos. Efésios 3. Quando ele fala, está dizendo que ele foi constituído para pregar a palavra de Deus, ele fala 3:8, a mim, o menor de todos os santos, ele já não fala mais dos apóstolos, mas de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Então ele fala que ele é o menor de todos os santos. Olhando para toda a igreja, para todos aqueles que ele conhecia, ele fala, eu sou o mínimo, eu sou o menos importante de todos. Assim que Paulo estava relatando a igreja de Éfeso. Alguém diria, mas Paulo, peraí, não é possível. Irmãos, eu não estou desfazendo o trabalho de Paulo. Paulo não está desfazendo o seu ministério. Nós não estamos dizendo que os homens que trabalham e trabalharam não têm valor. Nós estamos dizendo que aquele que trabalha reconhece, eu não sou absolutamente nada. O Senhor deve ser exaltado. E quando eu olho para um membro do corpo de Cristo, eu quero que ele seja abençoado pela minha vida. Eu quero dar valor a este irmão. Eu quero dizer que o trabalho dele tem valor, que a vida dele tem valor. Ele no corpo de Cristo tem valor.
Muitos olham para o seu trabalho, muitos olham para a sua vida, muitos estão olhando para a sua vaidade. Paulo diz, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Você trabalha, mas não é para se gloriar, Paulo fala, porque a salvação é pela graça, é pela misericórdia. Deus manifestou a misericórdia a nós e pela graça, mediante a fé nós somos salvos. O trabalho é uma expressão de amor. O trabalho é uma expressão de amor a Deus, é uma expressão de amor ao corpo de Cristo, é uma expressão de amor aos pecadores que necessitam da salvação. E quando ele se aproxima, ele não vai chegar próximo de você, ele não vai galgar degraus próximo de você, ele é exatamente igual a mim e a você. Ele é um santo, ele é um escolhido, ele é um salvo pelo Senhor. Por ele o Senhor morreu, pela minha vida o Senhor morreu, pela tua vida o Senhor morreu. Nós temos exatamente o mesmo valor diante de Deus. E o que eu estou dizendo em relação à salvação, logicamente, eu creio que todos têm entendido. Nós não somos melhores, nós não somos maiores. Cristo precisa ser exaltado em nossas vidas. É exatamente quando diz João desta forma, importa que ele cresça e que eu diminua. Nós vemos todos esses homens e Jesus dizendo a respeito de João, olha, João, entre os nascidos de mulher, não há maior do que ele. E nós não vamos tentar explicar toda essa questão, mas ele fala exatamente, entre os nascidos de mulher, então você pega todo o Antigo Testamento, todos estes homens, ele fala, não há maior do que João. Porque ele está dizendo, porque ele veio antes do Messias, ele veio anunciar o caminho do Senhor. E aí a palavra de Deus também fala em Lucas, dizendo que ele viria, né, o anjo fazendo essa promessa a Zacarias, a respeito do seu filho João, ele viria no mesmo espírito e poder de Elias, e realizaria as mesmas obras. E aí a palavra de Deus depois nos mostra que ele mesmo não realizou nenhum milagre, mas tudo o que ele diz era verdade, e os homens creram no Senhor por causa do testemunho de João. E aí então, concluindo, ele fala, Jesus dizendo, dos nascidos de mulher não há nenhum maior que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Não está desmerecendo o trabalho de João, mas está dizendo, o primeiro que entra na graça, ele tem o mesmo valor, ele chega então a ser agraciado pelo Senhor, porque é um novo tempo que Deus está dizendo, estou chamando os primogênitos, estou chamando todos aqueles que vão aceitar ao Senhor, e todos se assentarão à mesa. Jesus, ele fala, eu vim para servir, mas no final ele diz, nós estaremos com ele ceando com o Senhor, nós estaremos junto com o Senhor. Então o propósito, como eu disse no início aos irmãos, o propósito do nosso trabalho é exaltar a Cristo. Entre nós não existe. Jesus mostrou aos discípulos, seja naquele momento no pedido de Tiago e João, como disse o pastor Douglas domingo, neste outro momento que nós temos visto que todos os discípulos ficavam com essa questão, quem será que realiza mais? Quem é mais importante? Quem tem feito mais? Quem tem se destacado? E Jesus mostra, nisso não está o valor. O valor está em trabalhar para o Senhor e exaltar a Cristo. Como disse João, importa que Jesus Cristo cresça. O importante do nosso trabalho é o amor aos nossos semelhantes, seja aqueles que já estão no corpo de Cristo e que são exatamente iguais a nós no mesmo valor. O mesmo valor. Não existe maior, não existe melhor. Porque nós fazemos, porque ele faz, porque ela faz, isso aí muda a questão? Não. Somos todos iguais e devemos amar os nossos irmãos e da mesma forma também amar aqueles que precisam se aproximar do Senhor, como nós vimos o exemplo que Lucas mostra, que nós citamos de Zaqueu, daquela mulher pecadora, e também de Levi, quando aqueles homens religiosos, os fariseus, ficavam questionando Jesus, porque ele estava junto dos pecadores que necessitavam receber a salvação. Se nós não fizermos um trabalho onde haja humildade em nossa vida, dizendo, Senhor, se eu pensava alguma coisa a respeito de mim, Senhor, tem misericórdia, porque o teu nome precisa ser exaltado. Senhor, se eu trabalhava e muitas vezes competia e disputava com outro, com outra, e para ver quem fazia ou de alguma forma, Senhor, tem misericórdia, Senhor, porque o trabalho é para te exaltar, Senhor,
e isto de maneira alguma pode estar no meio do povo de Deus, e é o que exatamente Jesus nos mostra aqui. Aqueles homens estavam caminhando e isso subiu ao coração. Que o Senhor nos dê poder. Nós estamos chegando ao final de um ano de muito trabalho, ao final de um ano em que muitos têm trabalhado para o Senhor. A igreja, neste momento, o pastor Douglas tem testemunhado e nós podemos dizer, em nenhum momento, exatamente como ele disse, em nenhum momento a igreja parou. Ela tem trabalhado, ela tem realizado, porque o Senhor tem levantado as vidas. Mas tudo isso para a edificação do corpo de Cristo, e que o inimigo seja envergonhado. Naquele momento Jesus falou, olha, chega desse pensamento, chega desse questionamento, se torne como uma criança, se torne como uma criança que não tem essa pretensão, que está pronta a receber do Senhor coisa nova. Eu e você, nós precisamos receber coisas novas do Senhor, na presença do Senhor, a novidade de vida. Mas enquanto nós não nos tornarmos como uma criança, nós não queremos essa novidade do Senhor, nós não queremos uma coisa nova do Senhor, nós queremos estar olhando para a nossa própria vida. Mas que Deus tenha misericórdia, que Deus nos transforme e nos dê a alegria de dizer, Senhor, eu quero fazer para Ti. Eu quero fazer para teu louvor. E aquele que pensa, olha, eu não tenho valor, eu não realizo. Há o mesmo valor em nossas vidas. Há o mesmo valor. O Senhor é o mesmo que morreu pelo pastor, é o mesmo que morreu pelo irmão, pela irmã. O Senhor é o mesmo que morreu pelo profeta, pela profetisa, pelo diácono, pelo presbítero. O Senhor é o mesmo. Diz a palavra de Deus, olha, se você der, Jesus dizendo, as palavras de Jesus, ainda que você dê um copo de água a um destes meus pequeninos, por ser meu discípulo, de maneira nenhuma você vai perder o seu galardão. Nós não podemos nos esquecer das palavras de Jesus, que podem até nos parecer simples, mas nós temos que ser transformados por ela. Nós temos que valorizar as palavras que Jesus disse. Pare de olhar para a sua vida e seja como uma criança, seja uma nova criatura no Senhor. Pare de pensar na sua própria vida e pense, olha, eu tenho que fazer para o Senhor. Tudo que eu fizer é para o Senhor. Ele disse aqui, aquele que der um copo de água fria para um destes, receberá galardão. Não adianta nós pensarmos em nós mesmos. Não adianta nós pensarmos como se o trabalho fosse algo individual. O trabalho só tem valor quando ele está no corpo. O trabalho só tem valor quando ele tem o propósito de fazer o aumento do corpo na edificação em amor. Louvado seja Deus, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por termos sido plantados, por termos sido enxertados nesta boa oliveira, enxertados na videira verdadeira. Disse Jesus, eu sou a videira, vós as varas. Nós vamos agradecer ao Senhor por participar deste trabalho maravilhoso, desta obra do Senhor. E se você deseja fazer a obra de Deus, é momento de você colocar a vida diante do Senhor, porque Deus tem dado oportunidade, capacidade a cada um de nós. Em qualquer trabalho que Deus tenha que nos levantar, Ele tem o poder de levantar as nossas vidas. Ele tem o poder de capacitar e encaminhar a nossa vida. Esse é o testemunho que nós já ouvimos muitas vezes. Coloca a tua vida diante do Senhor e Deus vai fazer. Jesus disse, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Nós vamos orar a Deus. Senhor amado, nos colocamos em Tua presença, agradecemos a Ti pela boa obra do Senhor. Sobretudo nós agradecemos ao Senhor pela salvação concedida a nós em Cristo Jesus. Te louvamos porque, embora sendo muitos no corpo, como diz a Tua palavra, somos membros uns dos outros e temos prazer em servir ao Senhor no corpo de Cristo. Nós temos alegria em trabalhar junto daqueles que têm realizado a obra do Senhor, como membros, como vidas preparadas, ó Deus, por Ti para fazer esta obra. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. A Tua palavra nos mostra, Senhor, ó Deus, de uma maneira tão clara, como aqueles que estavam naquele momento realizando a Tua obra, e podemos nós estarmos realizando a Tua obra, e esses pensamentos, esses sentimentos, estas dúvidas subirem ao coração. Isso não tem valor algum, Senhor.
Isto não tem valor algum diante de Ti. Nós nos alegramos porque, como o Senhor mesmo disse, que não celebraria novamente esta Páscoa, a não ser quando fosse celebrado novo nos céus. E nós temos o desejo de estar um dia na glória com o Senhor para nos assentarmos à mesa com o Senhor. Da mesma forma como o Senhor diz que se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó, com todos estes homens e mulheres que serviram ao Senhor, estaremos todos juntos porque somos a família de Deus, somos participantes desta obra redentora, gloriosa, Senhor, e nós te exaltamos. Nós clamamos a Ti que o trabalho seja somente para Te exaltar, que o trabalho, ó Deus, realizado neste corpo, ó Deus, pelos membros do corpo de Cristo, seja somente para exaltar e dar glória ao nome do Senhor, para que em todo momento nós possamos dizer que nós não somos, que nós queremos nos esvaziar, queremos nos fazer como crianças, como ordena a Tua palavra, que não tenhamos em nós mesmos, Senhor, ó Deus, a pretensão de sermos ou acharmos que somos, de imaginarmos a respeito de nós mesmos, Senhor, até porque todo pensamento de nosso a respeito de nós, ó Deus, pode muitas vezes ser maior do que realmente deveria ser, e nós devemos ter sabedoria, como diz Paulo, Senhor, que nós não vamos pensar a respeito de nós mesmos, mas que venhamos fazer a Tua obra, Senhor. Maravilhoso é poder participar do corpo de Cristo, maravilhoso é poder ter parte nesta salvação, ter parte e sorte nesta salvação do Senhor. Nós Te glorificamos, Senhor, seja Deus em qualquer dos trabalhos que o Senhor tem designado, porque o Senhor mesmo, como diz a Tua palavra, estabeleceu no corpo, e nós queremos assim, ó Deus, sermos, ó Deus, participantes desta obra, sendo estabelecidos pelo Senhor, e não fazendo, como muitas vezes nos mostra a Tua palavra, Paulo dizendo que nenhum faça pensando em si mesmo, mas pense no outro. Nós queremos, ó Deus, edificar o corpo de Cristo, nós queremos que o nosso trabalho glorifique o Teu nome e seja uma bênção para o nosso irmão, que seja uma bênção para todo o Teu corpo de Cristo, para todos aqueles que estão ao nosso redor, que haja esta bênção, que haja esta alegria, que haja reciprocidade, que haja gozo em trabalhar para o Senhor. Nós clamamos a Ti, renova o gozo, renova a alegria para trabalhar para o Senhor, não pensando, ó Deus, na nossa própria vida, mas somente em fazer a Tua vontade. Nós clamamos a Ti, que ninguém se sinta, ó Deus, incapaz, que ninguém se sinta preterido, que ninguém se sinta, ó Deus, longe, distante do Senhor, mas saiba, ó Deus, que na Tua obra, como o Senhor mesmo tem dito, na Tua palavra está escrito: rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros, porque grande é a seara, os campos estão brancos. Ó Deus, nós clamamos a Ti, que haja sempre trabalhadores na seara do Senhor, que haja sempre vidas dispostas a fazer a Tua obra para glorificar o nome do Senhor. Te bendizemos, ó Deus, por todos aqueles que têm trabalhado, que têm, ó Deus, colocado o Senhor acima, ó Deus, de tudo em sua vida, porque, ó Deus, nós enfrentamos sim dificuldades, enfrentamos problemas. Todos aqueles que têm trabalhado para o Senhor, o testemunho não é de que não tem dificuldades, não tem lutas em sua vida, mas é porque tem colocado o Senhor acima de tudo em sua vida, e nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Te agradecemos, ó Deus, pelo corpo de Cristo que tem trabalhado em Efizibá, e clamamos a Ti que dia a dia, Senhor, esta obra prossiga, avance para louvor do Teu nome. Agradecemos a Ti pela vida do pastor Douglas, agradecemos pelo seu ministério, agradecemos, ó Deus, pela palavra na boca do Teu servo, pela Tua palavra na boca do Teu servo, e que dia a dia o Senhor use o Teu Filho para que sejamos abençoados, para que sejamos transformados pela palavra de Deus, para que possamos andar sempre em unidade, Senhor, fazendo a Tua vontade. Eu clamo a Ti, renova, Senhor, todo o corpo que tem trabalhado, Senhor, os pastores que têm auxiliado, presbíteros, diáconos, diaconisas, obreiros, obreiras da Tua obra, Senhor.
os músicos, cantores, tocadores, profetas, profetisas da tua casa, eu clamo a ti, visita e renova para a glória do teu nome, Senhor, e que haja esta unção poderosa do Senhor, derramando alegria, poder para fazer esta obra por muitos dias. Nós clamamos a ti, Senhor. Quero clamar ao Senhor, ó Deus, mais uma vez pelo casamento neste próximo sábado, pela vida do Lucas, pela vida da Rebeca. Clamo ao Senhor, abençoe os teus servos. Senhor amado, que seja um dia de grande bênção na tua presença, um dia de vitória, o dia desta aliança seja uma grande bênção para os teus filhos e seja, ó Deus, o início de uma caminhada na tua presença de grande bênção, de grande vitória, um testemunho poderoso na vida dos teus servos. E eu clamo a ti, ó Deus, livra-nos, ó Pai, de toda investida maligna. Nós repreendemos o inimigo em nome de Jesus. Toda a obra do inimigo nós desfazemos em teu nome e pedimos que seja um dia de bênção, um dia que o nome de Cristo seja exaltado, um dia que a palavra do Senhor seja exaltada, elevada, glorificada, e que assim a tua palavra, Deus, caia, ó Deus, na terra do coração, e principalmente aqueles que visitarão, que estarão, ó Deus, como convidados dos teus filhos, possam ouvir da tua salvação, possam ouvir essa palavra que transforma, que salva. Ó Deus, nós clamamos a ti, que o incompleto na nossa vida, transformando, realizando o teu querer, Senhor. Quero pedir ao Senhor pelos trabalhos de Natal, de Ano Novo, ó Deus, o culto da passagem de ano. Coloca a tua mão, Senhor. Amém. Nós clamamos a ti. Estende a tua mão, nos abençoe, livra de todo mal. Para a glória do teu nome eu clamo a ti. Que sejam dias de bênção, que sejam dias de unidade, que sejam dias de alegria e louvor ao teu nome, Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre nossa vida, sobre o teu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar louvando a Deus. Amém? Corpo em Cristo, aleluia. Somos um corpo em Cristo, aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade. Somos um corpo em Cristo,
Cristo. Aleluia. Somos um corpo em Cristo. Aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Louvado seja Deus, que o Senhor abençoe a tua casa, que abençoe esta semana, continue orando pelos trabalhos da casa do Senhor, amém? Nós nos despedimos na paz do Senhor.